podem se assentar. Graças a Deus. Vamos terminar a parte que fala sobre imposição de mãos. Oi? Mãos, quase foi imposição de mãos. São muitas mães impondo mão. Estive falando semana passada sobre receber o Espírito Santo. E faltou falar sobre você receber os dons espirituais e o comissionar obreiros, né? Isso é feito com imposição de mãos também. Eu quero que você abra em 1 Timóteo comigo. Timóteo 4. Amém? 1 Timóteo 4,14 diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, aqui ele está falando de um dom específico, um dom ministerial. Ele é interessante que ele fala para Timóteo, um outro texto, que Timóteo tinha que cumprir a função de evangelista e não desprezar o ministério que a ele foi dado. Cumpra a função de evangelista, mas não despreze o ministério que lhe foi dado. Então esse negócio de ganhar alma, evangelizar, é uma obrigação de todos. Mas ele tem um vocátio, um chamado. O vocátio é o que Deus, é o chamado de Deus, é a voz de Deus, é quando Deus fala: eu quero você nisso, né? Isso cada um de nós tem que receber de Deus. Esse, sabe, Juliano, se a minha vocação é medicina, engenharia, é o vocátio de Deus, porque é onde Deus quer te usar, onde Ele vai manifestar a glória dele através de você. Às vezes uma profissão secular, amém? Você faz medicina, mas você vai especializar na área. Bem isso, né? Então, isso você tem que ter. Juliano, ainda não sei o que Deus quer de mim. Deus, qual é o vocado, qual é o chamado? Eu quero ouvir a tua voz para aquilo que o Senhor quer que eu faça, amém? Porque nem todo mundo vai ser pastor, apóstolo, evangelista, mestre, profeta. Nem todo mundo vai exercer o ministério. Mas dentro do que Deus te chamar, ali você vai cumprir a função de um evangelista, amém? E aqui Timóteo recebe com imposição de mãos através de profecias. O presbitério eram os anciãos. Isso é o significado da palavra presbíteros, né? Os anciãos, né? A congregação cristã chama de anciãos, a assembleia chama de presbítero, e ninguém sabe direito quem é quem, né? Mas o ancião, no sentido de pessoa mais experiente, que ele tem que dar as direções dentro da igreja, né? Tem o presbitério, a equipe que faz isso, né? Que é uma voz de Deus ali, né? Com a experiência com Deus que tem, né? O Pedro fala, né? Eu que também sou presbítero, né? Ele está falando, eu que sou ancião, né? Então o presbitério se reuniu e pôs as mãos sobre Timóteo e liberou um ministério sobre a vida dele. Então você pode receber o seu vocátio de Deus assim também, né? Alguém vai profetizar, vai impor as mãos sobre você, né? E você não pode desprezar. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo que não despreze o dom que há em ti, amém? 2 Timóteo 1, 6 e 7, é vizinho, tá? Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de mente sã, né? Então, o que aconteceu com Timóteo? Num dado momento da vida dele, algum evento pôs na função soneca o dom que ele recebeu, né? Então isso precisava ser despertado. Isso já aconteceu comigo também. Eu vivi um evento ministerial e eu não queria fazer mais nada ministerialmente, e aí eu fui despertado de novo por
ministério. Na verdade, isso aconteceu duas vezes comigo. Acho que três. Se eu contar bem, umas 20. Não, pensando bem, 3 vezes aconteceu essa sonolência. Eu não quero mais aqui não. Era assim, se eu soubesse, é porque Deus não fala tudo que vai acontecer, né? Ele fala, né, que vai usar, vai ser uma bênção, né? Normalmente a pessoa, né, enfeita mais o pavão, mas se contasse tudo o que aconteceu, eu não ia querer mesmo, entendeu? Então, por algum motivo, o apóstolo Paulo foi lá despertar o dom na vida de Timóteo, né? Então é isso que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida através das nossas vidas, despertar você para o vocátil, para o dom que Deus liberou sobre a sua vida. Fala amém que gruda. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma parte que nós vamos entrar, falar sobre comissionamento de obreiros, que eu acho ela muito importante. Abra comigo em Atos 13, volta um pouco a Bíblia. Atos 13, do 2 ao 4. Atos 13, 2 ao 4, diz assim: ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e colocando as suas mãos sobre eles, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para a Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Então esses dois recebem o mesmo comissionamento. Quer ver só para você entender isso? Atos 14 já fala isso. Eles recebem aqui, né, a ordenança, Deus libera isso, o Espírito de Deus dá essa direção para a igreja de Atos, para os irmãos que estavam ali. Eles impõem as mãos sobre eles e eles vão para missões, eles vão ser missionários. Atos 14. E quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram, eles rasgaram suas vestes e correram para o meio da multidão gritando. Só que esse texto fala qual que é o chamado dos dois. Os dois eram apóstolos, os dois eram missionários, né? Tem muita gente que fala, só o apostolado encerra em Paulo. Além de Paulo não teve mais ninguém no Novo Testamento, Barnabé era um. Então a gente tem que entender isso, né? A palavra apóstolos é missionário, né? Então tem mais na Bíblia, né? É muito provável, alguns teólogos discutem isso, concordando, discordando, mas é muito provável que Apolo também tenha sido um apóstolo, né, dentro da Bíblia, né, pelo que ele fazia nas cidades ali, mas a Bíblia não trata de forma específica. Mas a gente vê a forma que a pessoa funciona dentro do Evangelho, né? O que ela faz é dentro de um apostolado, abre igreja, treina pessoas, né? Isso é um ministério apostólico, né? Então eles tiveram isso, esse comissionamento. Chega um momento que eles vão para Jerusalém, né? Lá os apóstolos oram, colocam as mãos sobre eles também. Então você coloca as mãos para comissionar o obreiro, um pastor, um apóstolo, um evangelista, para ministrar esse dom na vida da pessoa. A gente viu isso em Timóteo, a gente viu isso aqui em Paulo também. Então, né, a gente aqui está treinando vocês, algumas pessoas aqui Deus vai levantar, vai separar para alguns ministérios específicos. E a nossa função também, além de treinar vocês, é um dia separar vocês para isso. Deus vai falar, vai confirmar, a igreja vai testificar isso, né? A igreja vê, esse é o pastor, a igreja observa isso, né? A voz do povo não é a voz de Deus, mas a igreja testifica nisso. Ela vai testemunhar, ela vai sentir esse chamado na vida da pessoa, entendeu? Não tem como fugir. Não é porque prega que é pastor. Isso é óbvio, né, gente? Até martelo prega, né? Agora, começa a cuidar de pessoa, amar,
dedicar tempo. Isso é um chamado pastoral. Deus começa a separar. A igreja vai testificar, vai falar, olha, pastor, né? E em um dado momento a gente vai, né, num ambiente de adoração, vai pôr as mãos e deitar óleo na cabeça, e aí, né, Deus vai começar a aflorar algumas coisas na vida de cada um que for feito isso. Então a imposição de mãos libera isso também sobre a vida das pessoas. E eu acho importante aqui em 1 Timóteo de novo, quero ver isso com vocês. E eu acho isso muito sério, tratado de forma irrelevante em alguns lugares, mas isso é muito sério. Timóteo 5:22. A ninguém ponhas as mãos precipitadamente ou repentinamente, a ninguém ponhas repentinamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. O que o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo aqui? Ele está indo, vai cuidar de igrejas, ele vai separar pessoas para cuidar das igrejas, mas ele fala, não coloque as mãos precipitadamente sobre ninguém. Não é porque o cara fala bem, né, é carismático, é simpático, tem uma conversa agradável que ele tem um vocábulo. Então não faça isso, porque se você fizer isso de forma precipitada, não é o que Deus tem, você vai ser participante dos pecados dessa pessoa. Olha a seriedade. Um cara separado para o ministério, sem um chamado genuíno, o caráter não foi tratado, cai em adultério. Quem separou e pôs as mãos sobre ele participa daquele pecado, gente. É isso que o texto está falando, não é? Não é? Potencializa. Então a gente tem que ter, isso é um critério, irmãos. E esse critério não é, o pastor falou de tal, falou que pode. O outro lá, critério, irmãos, é algo individual. Eu sou criterioso, irmãos, eu sou muito criterioso, irmãos. Eu poderia dizer que eu sou chato em algumas coisas, mas eu vou falar só que eu sou criterioso. Mas eu sei a responsabilidade que eu vou ter naquele dia. Eu vou dar conta das almas, eu vou dar conta das pessoas que eu consagrei para o ministério. Imagina, irmãos, isso é um baita de um BO. A turma só quer o microfone, sem o tratamento de caráter. E de repente a minha casa se torna participante daquilo. Não é barulhento isso, irmãos? É sério, né? Então tudo isso tem que ser feito debaixo de oração. Você viu? Ali com Paulo, o Espírito Santo falou, separa para mim Barnabé e Saulo. Separa eles, eu tenho um propósito na vida deles. Então não foi precipitadamente, foi debaixo de oração e jejum. Não foi através da eloquência da pessoa, da retórica dela, porque ela tem uma boa postura, condição financeira. Na verdade tudo isso é irrelevante, porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então esse cuidado a gente tem que ter. Às vezes a gente olha assim e fala, puxa, e não é, irmão. E não é. Então a gente tem que ter cuidado. Eu e a Suzy, eu sou muito criterioso, converso com ela, converso de novo. É que nem eu falei outro dia, esse trabalho tem só 1 ano. É muito novo, né? E às vezes as pessoas cobram, tem que fazer, calma, tem 1 ano, né? Você com 1 ano de vida não estava andando, né? Eu acho que a gente está até andando demais, né? O nosso tamanho, tempo de vida, né? Lógico que existe uma experiência nossa ministerial que interfere nisso, sem sombra de dúvida. Tem pessoas experientes junto com a gente, isso interfere na gente conseguir fazer muita coisa que a gente faz, isso não resta dúvida. Mas essa velocidade que a gente faz algumas coisas, a gente não pode apressar outras, porque a gente fazer as coisas fora do tempo, você mata as pessoas e põe todo um trabalho em risco. Isso é muito sério. E não é nem como começa, é como termina, assim que Deus vê. Assim que Ele vê. Exatamente, não é como começa, é como termina, né?
Então a gente vê na Bíblia, né, para separar os obreiros, né, o apóstolo Paulo mesmo, deixa eu ver se é em 1 Timóteo aqui. Foi. Se especificar também fazer, que a pessoa se frustra, às vezes fala, eu fiz tal coisa, não deu certo, e se frustra. E começa a especificar. Sem dúvida. Sem dúvida. Não que, às vezes acontece da pessoa ter um vocábulo, mas fora do tempo, sem um treinamento. O apóstolo Paulo, de quando ele se converteu até efetivamente ele para o ministério, foi em torno de 14 anos, gente. Sabe o que é isso? Né? Deus tratou, né? Foi ali formando tudo que ele queria no caráter de Paulo. Não foi da noite para o dia, gente. Você lê a Bíblia, você lê um capítulo para o outro, a gente não mensura o cronos, o time disso, o tempo disso. Entendeu? E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente se sente pronto, e sabe? E me separa, não faz isso comigo, não me levanta, gente. Tudo tem que ser feito debaixo de oração e jejum. Né? Eu lembro que alguns meses atrás a gente fez uma reunião na minha casa, tinha um grupo de pessoas lá, alguns estavam lá, e as coisas acontecendo, o projeto andando, a gente atendendo o morador de rua, já atendendo o Itapemirim, né, Marcos? E eu comecei a reunião, falei, olha, a gente está aqui hoje, primeira coisa, a gente vai começar a jejuar por esse trabalho. Toda segunda-feira, tem uma equipe que toda segunda-feira jejua por cada família que está aqui, por esse projeto, pelas coisas que Deus tem confiado nas nossas mãos, entendeu? A gente jejua, a gente... Né? Outro dia até o Márcio perguntou para mim quanto tempo vai ser isso, até Jesus voltar, né? Falou, até Jesus voltar, porque a gente assumiu um compromisso, né? Às vezes um ou outro para, eu e a Suzy, a gente está posicionado nisso, né? Às vezes eu dou uma perguntada para um para o outro, e a segunda-feira está firme, está firme, se não estava, fica de novo, né? Né? Porque eu preciso, a minha família, eu preciso da oração de vocês, né? Ninguém é autossuficiente, irmãos. Cada família aqui precisa dessa cobertura de igreja, né? De unidade, de orar e jejuar e ter o cuidado mesmo um com o outro, né? Então, através disso, Deus começou a dar direção, falar, as coisas vão acontecendo. Às vezes tem situação que chega pra gente, a gente fala, não tem cheiro de vida, né? É um negócio assim que você fala, meu Deus, tem tudo para ser bom, mas não é, né? É tentador, né? Você falou, né? É tentador, se é tentador não é de Deus, né, irmãos? Né? Porque Deus não tenta ninguém, né? Você fala, meu Deus, eu vou aceitar isso, é tentador a proposta, fuja dela, né? Então tem coisa que vem, né, Larissa? Vem assim, você fala, meu Deus, gente, acredite em mim, tem coisa que é melhor vender alma pro diabo. Quem entendeu, entendeu. Fazer aliança com, eu ia falar com um político, né? Mas eu não vou expor a classe, né? Quase vender alma pro diabo, né? Depois você fica preso o resto da vida, né? Aí não tem o que quebra essa aliança. Não tem, é algo vitalício, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os passos, tudo tem que ser feito debaixo de jejum e oração, sabe? A maioria aqui andou para outra igreja e tal, mas é assim que eu e a Suzy trabalham. A gente gosta de orar, a gente gosta de jejuar, a gente gosta de ler a Bíblia, né? E é simples, né, irmão? A gente quer, né? Vamos no seminário e agora as coisas vão acontecer. Vamos ler a Bíblia, vamos orar e jejuar e vamos ver o que vai acontecer, né? Amém? Deixa eu ver aqui, eu separei o 3, o 1 Timóteo 3, no em diante, ó. As características que tem que ter um obreiro. Aqui fala de bispo e diácono, né? O episcopos, né? O superintendente, aquele que vai estar cuidando de igrejas, né? Diaconai, aquele que serve, né? A palavra diácono, diaconai é servir, né? Diz assim, ó. 1 Timóteo 3, vamos lendo ele aqui. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio,
de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha aqui, irmão. Só vai cuidar de gente, de líderes, de pastores, que é isso que o bispo faz. Vai servir pessoas. O apóstolo Paulo, Timóteo fala para ele: Paulo, tá chegando gente aqui com 4, 5 mulheres. Imagina, isso aqui é na Grécia, irmão. O cara tem 4, 5 esposas, 20 filhos. O que eu faço? O apóstolo Paulo fala: quem tiver à frente do trabalho, seja marido de uma só esposa, porque o rebanho vai ver e vai fazer igual. É da noite para o dia? Não é, mas a gente tem que ser exemplo, entendeu? O apóstolo Paulo não falou assim: ele escolhe com qual vai ficar, ou fica com a primeira que ele casou, o resto ele dispensa, igual Abraão fez com Agar e Ismael. Não, ele falou: quem tiver à frente, quem tiver no altar, quem estiver cuidando das pessoas, seja marido de uma só mulher. Até porque, irmãos, é por isso que no Oriente Médio os caras explodem. O cara tem 4, 5 esposas, chega uma hora o cara explode. É um homem bom, irmãos, não aguenta. Alguém entendeu isso? Não. O cara não aguenta. Porque, irmão, sempre que eu falo isso, eu sempre prometo para mim mesmo: eu não vou fazer essa piada de novo. Eu não aguento, né? Eu não me aguento. Vamos lá, né? Sóbrio, olha, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro. O que, irmãos? Que sabe receber as pessoas em casa. Eu não gosto de receber gente na minha casa. Vá pro inferno. Você não pode ser obreiro. Escapou, irmãos. Não gosta de gente. Sabe quem que não gosta de gente? É o diabo. É o diabo que não gosta de gente. Não é verdade, irmãos? Quando a gente foi entregar o nosso período de jejum lá da Páscoa, e eu falei isso: a gente tem que amar o que Deus ama. O diabo não gosta de gente, não gosta de receber gente em casa, dar trabalho. Pelo amor de Deus, né? Não, isso é uma coisa que tem que mudar no nosso coração. Ser hospitaleiro, sabe? Hoje está melhor, irmão. Vai receber a gente, pessoa em casa, racha, né? Vai ficar em tanto, né? Não é verdade? 50 lá, meio a meio, né? 50-50. Não pesa para ninguém, não é verdade? Hoje está fácil, naquela época não. O cara recebia com o pão que tinha. Não tinha, irmãos, naquela época isso era muito forte. Isso precisa ser restaurado no nosso meio, sabe? Saber receber as pessoas, isso é ministrar amor, né? Ser hospitaleiro, amém? Isso é bíblico, né? O pessoal que teve um estudo com a gente para pregar, irmão, você vê, a gente dá o estudo, o treino, um pouco não melhorou. Quem pregou depois? Dá uma mão, irmãos. Só que as características aqui são outras, não é quem sabe preparar um bom esboço. Aqui são as características de um obreiro, amém? Oi? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Aqui na minha versão está falando que tem que ter domínio próprio e ser respeitado. Outra qual é? A NVI? Não, quem tem. Mas essa é a revista atualizada. Quase. Mas ela é fácil de entender, né? Não ficou gostosa, de boa. Eu estou sentindo meio agitada. Apto para ensinar. Irmãos, você vai ver aqui um monte, se não me engano, são 14 atributos entre diácono e bispo. Só um é de aptidão, de conhecimento, que é apto a ensinar. O resto é tudo área de caráter. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus. Opa, eu pulei aqui. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso. Sabe aquele que tudo desavença? Sabe? Tudo. Não tem aqui no nosso meio. Espancar pouco, só um pouco. Não espancador, bater pode. Espancador não, bater pode. Ou apanha pouco. Mas né, a gente entende isso, irmãos.
Estamos falando de um período de barbáries, mas isso acontece. Eu já tratei com gente dentro da igreja que estava em cima do altar, né? Que batia na esposa, né? A gente tratou com isso. Música, lindo, né? Você pensa que isso não acontece, né? Acontece nas piores famílias. Né? Então isso é sério. Isso é sério, sabe? Não ser dado ao vinho. Irmãos, se você perguntar para mim, então, Juliana, não ser dado, ou de não ser muito dado ao vinho, pode ter tradução. Primeiro ponto, o vinho da Bíblia não tinha adição de álcool. Primeiro ponto, né? O próprio Jesus, quando ele bebe vinho nas bodas de Caná, pode ser que ele tenha bebido, quando ele toma a ceia que ele ministrou, irmãos, Jesus ele faz um vinho novo. Então ele não faz um vinho fermentado para tomar um porre. Então a gente tem que entender isso. Porque se a gente pegar a Bíblia sem um estudo histórico também, você está na roça, entendeu? Então a gente tem que ser cuidadoso. A bebida de álcool, ela altera as decisões. Isso é fato, irmãos. Então muitos hoje já de pastores. Esse é o meu ponto, né? Que bebida não é proibido, não tem na Bíblia uma parte que fala, e eu sempre bati que tinha, né? Mas o cara não sabia demonstrar onde. Então qual que é o ponto deles? O apóstolo Paulo fala para Timóteo: não beba apenas água, tome um pouco de vinho por causa do problema que você tem no seu estômago. Agora sim, o vinho da Bíblia, irmãos, não tinha o teor alcoólico que o vinho de hoje tem. Você pega uma garrafa de vinho, ela tem 11% de álcool, de adição de álcool. Isso aí não tem nada a ver com o vinho bíblico. Não tem. Então qual que é o mais próximo do vinho da Bíblia? O suco de uva 100%. Esse é o mais próximo. Oi? Tem uma fermentação natural. No século, hoje a gente estava falando sobre isso, né? No século XVII, se não me engano, uma mulher, ela revolucionou a área de produção de vinhos. Você pesquisa lá a história do vinho, irmãos. Você vai ver que até o século XVIII não tinha adição de álcool no vinho. No século XVII, se não me engano, é 16 ou 17, 16 eu acho que foi Louis Pasteur que começou a pasteurizar o vinho para ele durar mais tempo. Mas uma mulher, acho que no século XVII mesmo, não tenho 100% certeza, ela começou a colocar mais açúcares no vinho para acelerar o processo de fermentação. Então, na virada do século XIX, 18 para 19, começou a adicionar álcool, mas o álcool da uva. Ele passava no processo de fermentação, eles iam separando aquele vinho que estava bem fermentado, e dele separavam o álcool vinícola que fala, e eles adicionavam isso. Hoje é adicionado o álcool do milho, o álcool da cana-do-açúcar, do arroz, de qualquer espécie. 11%. Alguns anos atrás era 21%. Olha o irmãozinho ficou chapado lá e deitou com a filha lá. Então, Ló. Então, mas Ló deu. Mas isso é no 18, né? Aí, Colocaram no vinho dele. a fermentação, porque o vinho, se você deixar ele muito tempo, ele vai fermentar, e ele, como ele é a uva, se ela for uma uva, quanto mais doce, maior a fermentação dela. O açúcar faz essa fermentação. Ele vai embriagar. Não é assim, Não é assim embriagar, você pode vir até. Estava lá no vinho, só beber. E ficou balão, entendeu? Você comprar o suco de uva, você fazer na sua casa, comprar a uva, né, fazer o suco e deixar ela vai formar uma nata de fermentação ali. Você dá uma misturada, troca ela de vasilha. O vinho quente pode beber, o crente? Vinho crente. Mas é tão gostoso o vinho quente. O vinho quente pode. Faz com o suco igual a Aurora lá. Se não tiver um balãozinho, não tem graça. Não chega de ficar balãozinho dali, não fica, né, Lê? É santo. Quer ficar balão? Ferve bem. Eu também quero ver. Eu fico ligando com a bexiga. Não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso e não avarento,
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não principiante, para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Aí é que vai ter do diácono, né? Da mesma sorte, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, fala uma coisa uma hora, outra coisa, sabe, irmãos? Duas palavras, não tem, né, irmãos? Vocês nunca ouviram falar disso. Né? Aqui não, né? Não dados a muito vinho. Aí aqui que fala não ao muito vinho, entendeu? Aí a turma pensa, não, eu posso beber. O problema é o vinho que você compra no mercado. Veja lá, irmãos, 11% de adição. Dom Bosco, Palmeira. Comprar lá na Rota do Vinho, então lá não deve ser. Lá não deve ser, né? Por Corinthians. Não cobiçoso de lucro imundo, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam os primeiros aprovados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres devem ser sérias, não maledicentes, sóbrias e fiéis em todas as casas. Os diáconos sejam maridos de uma só esposa e governem bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que participam bem do ofício do diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança de fé que há em Cristo Jesus. Aqui fala das mulheres. Mulheres podem ser separadas para os ofícios também. Não tem problema nenhum. Entendeu? Elas têm menos critério para a mulher, mas a pessoa fala assim, que ela não seja língua solta. Está aqui, não está, irmãos? Ou eu estou falando demais? Não sejam maledicentes, sóbrias e fiéis. Então, a imposição de mãos, ela requer primeiro um critério de caráter. Não está falando aqui se o cara tem dinheiro, está falando que se ele tiver, ele tem que estar disposto a dar, porque a avareza é pecado. Um exemplo. Então isso aqui, nós, né, vocês aqui, todos vocês estão trabalhando, estão cuidando de pessoas, estão fazendo alguma coisa para Deus. Isso aqui tem que ser, você tem que examinar de vez em quando aqui e falar assim, eu não estou fazendo isso. Amém, irmão? Jesus, eu tenho que grifar tudo isso. Tem que olhar para Deus. A gente tem que meditar, isso aqui é sério, irmãos, né? Porque o critério não é o do Juliano, é o bíblico. A turma passa mal comigo, mas aí lê a Bíblia. O único jeito às vezes é escrever uma para ela, né? Aí vai tirando os critérios bíblicos, né? Amém, irmãos? Da parte de imposição de mãos para dons e comissionamento de obreiros, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? 15 para as 9? Um de cada vez, todo mundo falando junto assim, cara. Alguém quer comentar algo? Pode começar, Lucas. Não? Tudo tranquilo? No caso de imposição de mãos, eu vou falar sobre transferência. Isso se trata de pecado da pessoa que está em oração? Está em como? Então, toda vez que a gente coloca as mãos sobre alguém, a gente está transferindo algo que tem dentro da gente. A gente viu isso daí lá com Moisés, né, impartindo do Espírito que estava sobre ele, né, da autoridade que estava sobre ele. Isso é fato, né? Então, se a pessoa tiver um problema não tratado, ela vai transferir aquilo. Isso aí é. Olha, uma vez, eu ia comentar semana passada isso, eu não sei se eu comentei. Eu estava no culto, terminou o culto, e eu estava indo para pedir para um rapaz orar. Eu falei semana passada isso. Eu estava indo, o Espírito Santo falou para mim, não faça isso, não vá. Meu Deus do céu, eu falei, na dúvida eu vou embora para casa. Aí eu comentei com a Susan. Uns meses depois, o cabra, como diz o Márcio, caiu, estourou os adultérios do irmão. Quase que eu arrebentei comigo mesmo. Quase que eu engasguei comigo mesmo, como diz a irmã de irmã, né? Tem que tomar cuidado quem ora pela gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vai num evento fora.
vai a um evento, vai num seminário, vai a algum evento. Quem entende disso sempre vai pedir autorização. Posso colocar as mãos sobre a sua cabeça? Isso é questão de respeito, né? Agora tem gente que já chega e vai pôr na mão. O que você faz? Você se afasta, a pessoa insiste, você fala, não, na minha cabeça não, você pode colocar nas minhas mãos. Se ela não entender, achar que você está endemoniado, seja o que for, é melhor ela achar o que ela quiser do que você ter um problema espiritual. E a pessoa que está recebendo a oração, ela pode transmitir para a pessoa que está orando? Não. Quem está impondo as mãos. Por a gente orar por alguém, não tem mistério. Dela não. Só se ela for. Só se ela pode. Por isso que a pastora não falar sobre cabeleireiro. Porque é algo sério. Você teve esse problema. Você não lá por algo sobre a cabeça. Seja da maneira cortando, você não sabe o que ele está falando. Só que ele sabe o que ele está falando. Não, ele sabe. E ele não vai no crente para cortar o cabelo. Irmãos, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. São detalhes, irmãos. Por que eu estou ensinando isso? Para você não errar. Entendeu? A gente vai sábado num evento, vem aqui na frente, a gente quer e tal. Tem que ter muito cuidado. Você vai ver como que eu vou fazer se tiver curiosidade. Na dúvida, faça igual. Porque é sério, irmãos. Isso acaba com o nosso ministério, acaba com o casamento. Isso aí é tenso, irmãos. É tenso. Eu já fui muito criticada por não ter a cabeça. Agora eu uma pessoa estranha, uma pessoa que a gente sabe, não tem nada a ver. Tem coisa, irmãos, que não se discute, se faz. É simples assim. Entendeu? A gente passou esse de imposição de mãos. Eu falei aqui, eu fui minucioso nisso, né? Então eu vou colocar o que tem em mim, sabe? É transferido a autoridade, é transferido isso daí, irmãos. Né? Não tem como contestar, porque isso é bíblico. A gente leu na Bíblia vários textos falando sobre isso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Tratar disso com seriedade, né? O pastor estava construindo uma igreja, umas pessoas lá investindo valor alto, e não veio atribuição e viu o pastor. Você conhece, né? Isso aí, entendeu, gente? Às vezes é o critério, né? Vou dar um presente por irmão, vou promover ele a pastor. Não existe isso, né? Não existe. Então a gente tem, qual que é o critério? É o bíblico. Tem um testemunho, sabe? Como que é a família? Tem que ter paciência para definir tudo isso. Não é da noite para o dia. Eu lembro que eu disse para o assim, se eu soubesse que tinha feito um enorme arrependimento para ele. Cara, vai, é participante dos pecados dele. E não lê a Bíblia. Irmão, já teve gente que pediu para mim consagrar. Não rola. Teve uma onda aí de ministério apostólico, a turma estava pagando para ser consagrado apóstolo, irmão. Você viu o pastor Luiz Hermínio falando isso? Que tem gente que vem para ele falar: olha, eu paguei tanto para tal pessoa me consagrar apóstolo. Gente, tá assim, virou um mercado. E você acha que é pouco? Você acha? Então, sim. Por isso que Deus está tratando com a igreja. Está estourando umas coisas aí e tal. Não tem jeito, irmão. E a gente vai ver cada vez mais a igreja, Deus está no pano. Entendeu? Porque não tem jeito. O povo que Deus separou para ter autoridade na terra não é a classe política, é a igreja. É isso aí que Jesus está edificando. Ele não está edificando um país, os Estados Unidos. Ele está edificando a igreja. É esse povo que tem autoridade, né? Mais alguma sobre essa questão? Olha, eu tenho para tratar com vocês ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu quero separar aqui essa parte, né, do próximo estudo, para ficar fácil a minha vida. Ressurreição, essa é a maior promessa que nós temos. Sabe, a maior promessa, em sentido assim, não é, puxa, eu vou ter vida próspera na terra. Não, a maior promessa que eu tenho é que
ainda que eu passe pela morte, naquele dia o Senhor vai me ressuscitar. Entendeu? E é interessante que, independente do que a gente conquiste nessa vida, títulos, prêmios, casas, bens, sabe, honra dos homens, no caixão não se leva nada. Agora, o que a gente vai levar desse mundo é a vida que a gente teve com Deus, ou não, porque isso será garantia para a gente ter uma ressurreição eterna, né? Porque é para isso que a gente está trabalhando. Essa é a maior promessa para a gente. A maior promessa não é que o Senhor vai te dar saúde. A maior promessa, ainda que a saúde, a falta de saúde seja a sua vida, Ele vai te ressuscitar naquele dia. Porque Lázaro morreu, né, irmãos? Não sei se você sabe, o irmão Lázaro, a irmã Marta, a irmã Maria morreu. Alguém sabia que o apóstolo Paulo morreu, irmãos? Sabe o apóstolo Paulo que a gente leu aqui? Pedro. Sabe como Paulo morreu? Decapitado, irmãos. Né? Ninguém teve, só João, pela história, teve uma morte suave. Então, esse negócio de que vou ser crente, não vou ter mais luta, não vou ter mais aflição, não é assim. Isso não é o evangelho bíblico. A maior garantia que a gente tem dentro do evangelho é que a gente vai ressuscitar naquele dia, né? Se Jesus não vier a tempo da gente receber o corpo glorificado, a gente vai ressuscitar, dá uma morridinha e ressuscita. O problema é o trauma da morte. A gente tem medo do trauma da morte, né? Esse é o nosso medo. Nossa, vai doer, não quero passar. Mas a hora que tiver que enfrentar ela, irmãos, não vai ter choro, entendeu? O que a gente tem que fazer é enfrentar ela com Cristo, entendeu? Porque Ele venceu ela, então não vai dar errado. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque essa é a maior convicção que a gente tem que ter no Evangelho, entendeu? Porque a teologia, ela expandiu de tal maneira, né, que veio a teologia da prosperidade, a teologia daquilo, de tanta coisa, né? Irmãos, a base da nossa vida teológica é a gente caminhar para naquele dia a gente participar da primeira ressurreição. Posso fazer uma pergunta? Desde o começo da humanidade, Jesus veio à Terra e tal, sempre foi assim e sempre vai ser até ele voltar, né? Tem as pessoas, o povo que segue por causa dos milagres, era naquela época e é até hoje, mas a gente entende, a gente entende que Deus deu o seu próprio Filho por nós, morreu por nós, tal. Que amor é esse? Que é incomparável humanamente falando, lógico. Mas a gente tem a convicção que a gente vai morar com Cristo eternamente. Nós somos imagem e semelhança de Deus em espírito. Mas e os irmãos que vão ser salvos, mas de medo de ir para o inferno? Tem medo, vem na igreja, faz o que tem que ser feito, aí não é que é meia boca. Tá. Aí fica uma coisa assim, vai ser salvo porque está cumprindo tudo aquilo que acontece, o que aconteceu com Cristo, que teve 12, mas só 3 que era próximo e só um que encostava a cabeça dele no peito. Meio lance assim, né, cara? Entender. Então, que assim, multidão sempre vai ter. Sim. Um grande grupo que segue. Às vezes as pessoas falam assim, não tem como medir se a pessoa é crente ou não. Os frutos declaram. Sim. Isso é incontestável, né? Agora, esse lance da pessoa, nossa, ela foi salva no raspão e tal. Aí a gente tem a diferença da pessoa. Cristo mesmo fala, tem aqueles que reinarão com Ele, né? Tem gente que não está nem aí para isso, né? Mas essa... Quer ser salvo. Quer ser salvo. Só que nessa brincadeira de deixa a vida me levar, a vida leva eu, cara, isso para mim é muito perigoso. Então, é perigoso e ao mesmo tempo você falando, né? E assim, você vai ser salvo, porque ele é fiel à palavra dele e tal, mas vive um evangelho, não é
falado de renúncia, não existe renúncia na vida da pessoa, literalmente, né? Ela se arrepende e volta, assim, porque não entendeu o que realmente, o que aconteceu naquela cruz, né? É algo muito forte isso, né? Olha só isso aqui, Hebreus 12, carta aos Hebreus, aqueles que passaram pelas águas, Hebreus 10. Hebreus 10, 22 em diante. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Hebreus 10, 22 em diante. Chegamos-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensai vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Porque também conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então olha só, o 6 ele vai falar sobre isso também. Então qual que é o problema? A pessoa vem na igreja e tal, ele quer levar uma vida, sabe, o crente morno. Porque o morno não é o quente, não é o frio esquentando, é o quente esfriando. E o que Deus fala? Eu vou vomitar os mornos. Porque tem algo que a gente oferece para Deus que Ele experimenta, Ele desfruta das nossas vidas. O pecado, acho que dessas pessoas, eu entendo assim, que vira uma iniquidade. Vira uma iniquidade. Você sabe que é pecado e continua fazendo. Você quer brincar, né? Você quer ir na igreja para dizer que você é crente, mas você não quer largar as coisas que você gosta, né? Exato. É pior do que os que estão lá fora e não conhecem a palavra. É pior. Por isso que fala, vou vomitar, né? Porque você está ouvindo todo domingo e aí é isso que a gente combate o evangelho da supergraça, né? Você pode fazer o que você quiser. Irmãos, quem tem uma convicção de salvação e tem uma vida de oração, sabe, leitura da Bíblia, jejua, você não quer desagradar a Deus, sabe, a questão não é, meu ponto de vista, a questão, puxa, será que é salvo, não é salvo? Quem vive com Deus, sabe, a salvação exala da vida da pessoa, isso flui da vida da pessoa. Isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Isso é só um complemento. Sabe, eu tenho medo, será porque eu estou fazendo as coisas daquele jeito, gente? Se tem dúvida, não há precisão na fé. A fé foi abalada. Já não é o fundamento, né? Então esse é o ponto, né? Aí a pessoa que fica brincando com o pecado, ele está fazendo o quê? Ele está pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da nova aliança. Gente, aí ele fala, só lhe resta um juízo eterno. Envergonhado. Então é sério, sabe? Por isso que eu sou muito rigoroso. Não é fácil ser crente comigo, irmãos. Não é fácil ser pastoreado pelo Juliano. Não é. Porque, irmãos, eu não estou lidando, eu estou lidando com o céu e o inferno. Mas, Ju, isso é aquele que em Cristo está, eu não enxergo dessa forma, que não é fácil. Acho que aquele que em Cristo está é fácil, porque você não faz por medo, você faz por amor. Você serve a Deus e obedece aos seus mandamentos naturalmente, faz parte da sua vida. Porque não que você não peque, você não peca, não, acho que peca. O pecado tem que ser um tropeço, algo que você não pensou para fazer. Mas começa a ser um pecado assim. Eu tenho uma discussão com
você te ofende na discussão, sabe, coisa, não assim, puxa, caiu em adultério de novo, puxa, essa é a mulher 68 dessa semana, nunca teve nesse momento, Na vida inteira. Já virou, né? Eu vejo alguém, o meu violão tem lá. Quando a gente fala de crente firmeza pecar, irmãos, não é aquele negócio assim, puxa, de novo eu menti, só hoje é quarta vez, sabe? De novo eu falei mal de alguém, né? A gente você discute com a pessoa, automático, e ofendeu ao mesmo tempo, substancialmente, você já tem que ir lá se consertar. Exatamente. Porque senão. Agora sim, quando eu amo mais a Deus que o pecado, é fácil a escolha. Irmãos, o inferno está cheio de gente que Deus ama, mas que nunca amou Deus o suficiente para deixar o pecado. Amou mais o pecado do que a Deus. Esse é o problema do inferno. A turma fala, mas Deus ama todo mundo, então ninguém vai para o inferno. Não, essa não é a questão. Deus ama é fato definido. Matou Jesus na cruz. É o que dentro da teologia a gente chama de teocídio. Agora o ponto, a pessoa amou Deus a ponto de abandonar o pecado. É essa a nossa luta. É esse o ponto de vista. Não, isso aqui me afasta de Deus. Deus não se afasta de mim, porque aí o Espírito Santo vem e fala, puxa, de novo, cara, muda de vida. Não é assim? Deus desceu no Éden, irmãos. Mas o homem estava com vergonha. Só que isso vai chegar uma hora que ou vem o pecado para a morte, que é aquele que enche a taça e Deus derrama, e Deus tem que matar. Né? Juliano, qual é esse? É o último. Né? Ou morre no pecado, que é pior, e aí naquele dia não vai ressuscitar. A gente vai ver, não ressuscita para a vida eterna, ressuscita para a condenação eterna. Esse é um problema. A gente tem que ter cuidado com isso. Aquela frase que fala assim, eu caí. Não, já caiu faz tempo, só começou outra coisa. Por isso que fala, né, o pecado começa aqui, ele desce para o coração, então né, o desejo desce para o coração e do coração é concebido o pecado. O Tiago fala isso. Então começa aqui, por isso que Jesus fala, quem desejar, em pensamento desejar uma mulher, não tem problema. A Bíblia, quando está falando de coração, é sempre da mente, né? Das emoções das também, emoções, né? Que é a mente, né? O intelecto do homem, né? Então, irmãos, quando você começa a pensar uma coisa, a primeira luta é aqui, sabe? A gente tem que parar, Deus, em nome de Jesus, tira esse trem daqui. O que é lascívia? Lascívia é o pecado na mente, é a imoralidade sexual na mente. Vira um filme pornô aqui. É lascívia, isso é lascívia, entendeu? E tem condenação eterna para isso. Então a gente tem que aprender a lidar aqui primeiro, né? Porque se isso aqui não for controlado, nem na hora ou outra dá um tiro. Está no semáforo, mexe com alguém. Esses dias mesmo eu vi um carro, quase que eu dei uma bola fora, mas eu vi no carro o símbolo de uma igreja, louvor tocando, e o cara no semáforo parou e mexeu com a moça. Totalmente cristão isso, né? Eu olhei aquilo e falei, O carro, né? hã? O carro é cristão. O carro é crente, né? O carro era crente. Mas a pessoa que. Então a gente tem que ter cuidado, porque, irmãos, as pessoas observam. E tem pessoas que têm mania, né? Disso. Não, isso é natural. E uma vez eu estava no semáforo e eu vi um cara olhando e eu não olhei. Ele mexeu, a hora que eu olhei, ele tinha meu olho. Ele ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, que ele não sabia nem como ele disfarçava. Eu sabia que era você! Nossa Senhor. Você vê, é uma mania. É uma mania. Então, irmãos, é uma coisa. Por isso que a prioridade de um obreiro é o tratamento de caráter, né? Que pode condenar pela eternidade, irmão. Por isso que é melhor ser duro com o caráter do que ser mole e mandar o cara assim para o inferno. Vocês entendem isso, irmão? É muito sério o que a gente faz ministerialmente,
traz responsabilidade para mim e pode trazer uma condenação eterna para as pessoas. Isso é muito sério. Amém? João 11. Depois você pode ler Hebreus 6, fala disso também, né? Vai falar, é o tema base do nosso estudo. João 11. Depois você lê lá, anota Hebreus 6, né? Que fala também sobre essa parte do pecado. Do 23 ao 25. João 11, 23 ao 25. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Irmãos, essa é a maior promessa do Senhor para as nossas vidas. Sabe, nenhuma religião, o Espiritismo fala de reencarnação. Não deu certo aqui, você volta para melhorar. Irmãos, o mundo só piora, só aumenta a violência. São 60 mil mortes por ano por crimes violentos no Brasil, irmão. 60 mil só no Brasil. Crimes violentos só aumenta. Há 20 anos atrás era em torno de 5 mil, 8 mil. Então a turma reencarnou, voltou pior. Sabe, o único que te dá garantia de uma ressurreição, não reencarnação, é Cristo, através do Evangelho, porque Ele venceu a morte. Jesus não foi lá e falou com Mercúrio: vamos ver, será que dá uns dias para mim? Não, Ele falou: não, você não pode me reter, a morte não pôde detê-lo. Amém? A morte não pôde suportar a presença dEle. Ele venceu a morte. Amém? 1 Coríntios 15, 51 em diante, lá acho que no 55 ele fala: onde está a morte, o seu aguilhão? Já era, ele venceu tudo isso, ele venceu a morte, amém? Então essa é a garantia. Eu gosto muito desse texto quando Deus se estuda. Jesus fala: irmãos, quando ele está falando com a Marta, ele não está falando de uma ressurreição, uma filosofia, pode ser, quem sabe, talvez. Ele fala assim: quando ele ressuscita Lázaro, ele não está apenas falando de ressurreição, ele está mostrando quem ele é. Por isso que ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, então eu vou trazer seu irmão de volta agora. Ele falou para ela de ressurreição, ela não entendeu, ele deu uma aula de ressurreição, e no final ele provou na prática, trouxe ele de volta, entendeu? Igual, só que Lázaro morreu de novo, Cristo não. João é o remédio. João 6, é interessante ele conhecendo o coração do discípulo, e o discípulo vai falar de comida. Até então ninguém caiu a ficha, porque ele está falando que ele é o pão da vida. Só que você começa a ler, é muito louco isso daí, porque imagine hoje, nos dias de hoje, Jesus aqui, e ele falando dele mesmo, mas só que ele já tinha feito tanta coisa e o cabra junto com eles, e não entenderam nada. Eu sou o pão da vida. Ainda, né? Você nunca vai ter fome, vai ser algo insaciável. Muito louco, né? Que era isso que ele demonstrava, né? Ele multiplicava o pão e depois ele falava, né? Eu sou o pão da vida. Ele fazia isso, né? O sinal representava quem ele era, né? A ressurreição é quem ele é. Eu sou a ressurreição e a vida. Acabou, né? Amém? 1 Tessalonicenses, vai um pouco para frente aí, 15, 17, 4, versículo 4. Primeira Tessalonicenses 4. É isso? Estou em segunda. Não, eu estava em segunda, por isso que eu não achava. Primeira, 4, 15 ao 17. Amém?
Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Lindo isso, né, irmão? Então quem morrer em Cristo, né, Billy Graham, né, o pai do Márcio, meu pai, e tantos outros irmãos que têm descansado, estão dormindo no Senhor, descansaram em Cristo, né, quando o som, o último anjo tocar a última trombeta tocar, né, então o Senhor virá nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é uma promessa do Senhor. Então a ressurreição dos mortos é algo que a gente deve proclamar. Então os mortos dormem. A Bíblia, quando fala de morte, é para aquele que morreu em pecado. Os que morrem em Cristo, ele não fala morte, ele fala dormir. Por isso que ele fala para Lázaro: Lázaro não está morto, ele dorme, né? Então tem essa separação na Bíblia, entendeu? Mas eles não estão dormindo. Como que eu sei? Eu sei em Lucas, eu sei quando eu vejo Apocalipse, aqueles que estão debaixo do altar, que morreram como mártires, eles estão clamando ao Senhor: até quando estaremos aqui esperando para que as nossas mortes sejam vingadas, o teu juízo, né, a tua justiça venha? Né? Então não há, o ladrão da cruz foi para o paraíso, né, encontrar com o Senhor. Então eles estão acordados. Mas é a forma que a Bíblia trata daqueles que morrem em Cristo, dos que morrem no pecado. Então, vocês são salvos, Morreu. Mas o termo bíblico é dormir. Ele está em Cristo. Ele está em Cristo. Já está no paraíso, exatamente. Quem inaugurou esse ambiente foi o ladrão da cruz. Claramente, isso se vê onde com Lázaro e o rico lá. O Lázaro e o rico. E lúcidos, né? Lúcidos. Lucas 16. Os que estão em pecado vai ter um julgamento. Não, os que morrem. Que morrem, mas estão no pecado. No pecado. A Bíblia faz essa distinção sempre, né? Quem dorme em Cristo é aquele que, né, guardou a fé, né, trabalhou para a vida eterna, crendo nisso, sem o medo do inferno, né? Fez porque ama Cristo, né? Quando morre, a morte vem, a Bíblia usa o termo dormir. É só essa distinção. E aí a turma fala, né, os adventistas, por exemplo, fala que a pessoa está dormindo e um dia, quem morrer no pecado não vai para o inferno, para o lago de fogo, ele deixa ele existir, né? Mas a gente vai ver o juízo eterno aqui, não é bem assim, né? Mas não sei se eu fui claro. Apocalipse 20. Do 4 ao 6. Amém? Apocalipse 20, do 4 ao 6. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas e em suas mãos. E eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então essa aqui é a primeira ressurreição. Quando Cristo vem, abra comigo em Mateus 24, é desse evento que está falando.
Quando nós tivemos o estudo de escatologia, eu dediquei um período do estudo só em Mateus 24. Né? Eu ainda comecei falando sobre pré, meso, pós, né? Eu comecei com isso que era a maior curiosidade. Normalmente esse estudo eu começo com Mateus 24, depois eu vou falar sobre essas linhas de raciocínio. Mas olha aqui Mateus 24, do 29 em diante, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o céu, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som e trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora, aí ele vai falar da parábola da figueira. Então aqui, irmãos, já fala quando que Jesus volta, no final da grande tribulação. Isso que é o problema de interpretação de texto. Aqui ele já fala, e depois da tribulação daqueles dias. Todo Mateus 24 está falando da grande tribulação, né? Está falando disso, das lutas, está falando dos conflitos, terremotos e tal. Quando acabar a grande tribulação, quando terminar, Jesus vem, né? E ele vem para quê? Para arrebatar. E é esse evento que está em Apocalipse. Aqui os mortos primeiro ressuscitarão. Então aqueles que estiverem vivos nesse ambiente subirão, encontrarão com o Senhor nas nuvens. Então o arrebatamento é bíblico, a gente teve um estudo só sobre isso, e a ressurreição dos mortos é a maior promessa. O arrebatamento é bíblico e a ressurreição dos mortos é a maior promessa que a gente tem. Né? Então está difícil, não tem problema. Se isso acabar em morte, termina em ressurreição. Deu para entender? Ainda que acabe em morte, termina em ressurreição. Termina nele. Por isso que ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Porque a hora que terminar, termina nele. Ele é a ressurreição e a vida. Então não tem problema nenhum. Independente do meio, do processo, começou nele, o meio difícil, tribulação, no mundo tereis aflições. Vai ter perseguição, vai ter gente que vai falar mal, vai ter tudo isso, mas no fim termina nele. Então acabou o problema. Ficou fácil, não ficou? Quase, né? E por isso que é diferente com Deus, ele não tem pressa, né? Ele é atemporal, não tem tempo, não tem você que quer fazer. A pressa é um problema nosso, né? Problema nosso. A frase até é boa, né? Ele fala assim, Deus está com pressa. Isso é um atributo de quem está atrasado, né? Comentar algo, você estava lendo ontem à noite, a Helene estava contando, que entrou alguma coisa na garganta, ela começou a roncar. Eu perdi isso. Aí comecei a ler. Não, mas aí eu estava lendo sobre o fundador da Assembleia, não vou lembrar o nome do cidadão. Ele começava a orar, ele apontou a mão para o irmãozinho lá, o irmãozinho levitou. Isso acontecia. Tem um outro irmão lá que ele começou jovem pregando, com 4, 5 anos, e foi crescendo, não vou saber agora que é inglês. Ele levitou, ele levitava. Isso não era uma vez, duas vezes. Isso era tanto poder que é a presença de Deus no lugar. Muito louco. Muito louco, né? O cabra começar a pregar aqui, o Juliano. Tem um livro que é. E a presença de Deus era tão grande que. As histórias da Vila Azul. Eu saiu agora. Cara, se você ler aquele livro lá, Você tem, né? Se você ler esse livro, você fala assim, isso tem que acontecer de novo. Se o Senhor melhorar a andar, perto descia, braço descia de novo. Depende da gente orar, né? A culpa é nossa, né, irmãos? Sim. Então. Eu prefiro visitar uma amiga minha, aquela menininha que foi com leucemia, né? E ela ligou pra eu pintar o cabelo dela e a menina estava lá.
Depois que eu saí, me deu uma tristeza tão grande, porque lá eu fiquei bem forte, né? Eu não posso chorar perto da mãe, né? Mas eu saí de lá, me deu uma tristeza tão grande. Eu falei, Deus, na sua época, o Senhor curava, né? Era só orar que as pessoas eram curadas. Por que a gente não consegue fazer isso hoje, né? Queria tanto tempo pôr minhas mãos sobre ela e falar É só, é uma ordem do Senhor, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Daí a gente sempre pode ficar. No estudo eu falei isso pra vocês. Mas falta de fé da gente. A gente, sabe qual que é onde a gente erra? A gente precisa entender isso, não é a gente que cura, é Jesus. Então eu vou caminhar no nome dele, na palavra dele, entendeu? Por isso que as coisas acontecem ou não. E se eu orar e o cara não for curado, eu vou passar vergonha. Não existe isso, né? Lógico, eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida com Deus, e isso flui, isso tem que ser natural. Tanto nesse livro dos milagres lá, eles falam assim, tira as pessoas assim, toda hora para você, mas não acredito que vai acontecer, fica tranquilo. Eu creio. Tenho fé, fica tranquilo, vai acontecer porque eu acredito que vai acontecer. Porque a Bíblia fala, a oração com fé curará o enfermo. Então não é a fé do incrédulo. Jesus fala assim, se eu vier, vai ter diferença de fé? Fé na terra. Amém, irmãos? Eu não vou entrar no juízo eterno, porque não vai dar tempo, e eu sei que eu vou gastar uns 40 minutos, uma hora aqui. Aí semana que vem a gente encerra o estudo de rudimentos da fé, fundamentos da fé, né? E aí eu estou para... Ou a gente vai entrar no estudo de autoridade, ou o Adriano vai trazer o estudo. Estou vendo com ele. Você tem isso. Eu estou reescrevendo todos eles, porque... Oi? Para montar assim uma apostila. A maioria são estudos que eu já dei em seminário. Vira apostila. Às vezes você anota, mas você acaba anotando no caderno, o outro você Perde, né? E a apostila assim, eu acho que é mais apostila. Eu faço de um jeito que fica fácil de entender. Bem, mais ou menos, né? Assim você entender, né? Não, minha letra até que não é péssima. A apostila lá da tribulação, Apocalipse, você deu lá. A gente acabou. Eu tenho um bom perguntar, mas tudo em cada um lugar. Né? Você vai pegando o caderno, anota. Eu vou ver se eu compilo tudo isso daí. Vou ver se. Agora só esse, fica legal. Tem que a gente faz, entendeu? Não, a gente eu digito aí a gente vê o curso da animação. O material não resolve. Vou fazer, vou digitar. Você precisar falar, né? Tem um monte. Não, agora eu estou fazendo assim, ó. Estou anotando tudo. Porque eu já tive duas perdas grandes, né? Então eu não quero ter a terceira, né? Aí é muito tratamento de Deus, né? Amém, irmãos? Então, alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje? Tudo tranquilo? De boa? Amém? Então, se coloque de pé se você trouxe. Vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Quem for assistir depois, seja abençoado.